Olá, queridos leitores do YouTube e do Instagram. Isso mesmo, esse vídeo aqui vai ser postado em duas redes aí, mídias diferentes, porque eu tô devendo vídeo pra vocês. Há muito tempo que eu não converso com o pessoal do Instagram assim, em viva voz, eu faço postagens. E no YouTube não teve vídeo no domingo, mas então eu resolvi gravar esse videozinho pra gente bater um papo. Falar como andam as leituras aqui do nosso canal, conversar com vocês, saber como é que vocês estão, o que vocês estão lendo. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. A gente tem um canal aqui no YouTube, onde a gente traz resenhas das nossas leituras, book haul, tags e por aí vai. A gente tem um perfil no Instagram, né, para falar também sobre nossas leituras. A gente tem um grupo no Facebook, onde você também pode postar suas resenhas, suas curiosidades literárias. E a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, grupo de leitura conjunta. Para quem está assistindo no Instagram, o link para o nosso grupo de discussão de leitura conjunta fica aqui na bio do perfil. Quem está assistindo no YouTube, eu deixo sempre linkado aqui embaixo na descrição do vídeo os links para os nossos perfis aqui do Because I Read, e deixo também o link da Amazon para todos os livros que eu mostro para vocês, caso vocês se interessem em adquirir. Se vocês usarem o link que a gente deixa aqui, ajuda o canal, tá bom? Então lá, gente, vamos bater papo. Pois eu tô de folga do trabalho, e essa folga do trabalho eu tinha planejado, tinha agendado muitas coisas para fazer. Mas sabe quando você deixa tudo programado e infelizmente sai da linha e tudo dá errado? Então, meu tempo de folga tem sido mais ou menos assim, tentando seguir um cronograma, mas assim, meio que no desespero, sabe? Segurando na boia e deixando a corrente levar para não afogar. Meu carro quebrou, eu tô com um problema no ouvido, eu tive que correr atrás de médico. Eu tinha várias outras coisas agendadas, algumas delas eu não podia mudar a data. E aí ficou assim, tá um período meio complicado, mas o que está me salvando quando eu consigo é sentar e ler um pouquinho, né? E o que você está lendo? O que eu estou lendo? Vamos lá. Eu estou dando prioridade agora, porque eu já estou atrasada na nossa leitura, a nossa leitura conjunta, né, desse mês do Because I Read, que é Os Lusíadas de Camões. Eu tenho mostrado aqui para vocês, normalmente, quando eu falo desse livro, da edição que eu tenho, que é o volume único da Nova Fronteira, uma edição muito linda. Mas eu estou utilizando mais esta edição aqui, que é uma edição da editora Concreta, edição lusitana, que é uma edição didática. Essa edição aqui, gente, ela não é baratinha, não. Na verdade, esse aqui é o volume 1 e ainda tem o volume 2, né? Esse aqui o volume 1 eu adquiri numa promoção da Amazon já no passado, já porque eu sabia que eu ia trazer essa obra para leitura conjunta. E aí depois a outra eu fiquei esperando baixar o preço, não baixou. Aí acho que foi no final do ano, eu acabei comprando em sebo mesmo, na estante virtual. Fui lá, achei uma edição que tá praticamente novinha. E fiquei assim, gente, tomara que vale a pena o investimento que eu tô fazendo aí. E, gente, valeu muito. Essa edição aqui é muito boa. Muito boa. Como vocês já sabem, eu já falei aqui diversas vezes, a gente já leu vários poemas épicos aqui no Because I Read. A gente já leu Ilíada, já leu Odisseia em leitura conjunta. Eu li Divina Comédia. Eu li, tem até uma playlist, para quem tá no YouTube, tem uma playlist da Divina Comédia, que eu fiz uma leitura compartilhada. Eu fui comentando cada meta que eu atingia, né, e conversando sobre as metas. Tem resenha também, vídeo de resenha da Divina Comédia. Nós lemos também Eneida, também tem resenha aqui no YouTube, para quem tá assistindo no YouTube. Gente, tudo maravilhoso. Então eu fiquei super animada de ler Os Lusíadas, porque afinal de contas um poema escrito no nosso idioma, em português. E eu falei, tá na hora de ler Os Lusíadas. E aí, o Carlos, meu amigo literário aí do canal Livros e Books, também estava super animado. A gente combinou, não, a gente vai ler, vamos colocar na leitura conjunta. E estamos lendo Os Lusíadas. Estou amando, gostando muito. No início, por isso que eu falo, esse livro aqui foi importante, porque no início, a linguagem dele eu achei até um pouco mais difícil do que dos outros poemas épicos que eu estava lendo. Mas essa edição, ela vai comentando verso por verso, gente. Ela vai referenciando verso por verso.
explicando, dando sinônimos, explicando o contexto histórico. Mas assim, foi mais no início mesmo que essa edição foi muito importante. Ela continua sendo importante, mas assim, agora eu peguei o jeito, já entendi mais ou menos, então assim, a leitura tá fluindo muito mais rápida. E eu tô gostando muito. Hoje mesmo eu fiz uma postagem lá no nosso grupo de discussão falando sobre a bandeira, né, de Portugal, porque aqui Vasco da Gama está contando a história para um rei africano. E ele está explicando sobre as guerras de Portugal e tudo, e lá tem a explicação sobre os símbolos que tem dentro da bandeira de Portugal, que eu achei muito bacana, né? Muito gostoso aprender história através de leitura, e não leitura assim, exatamente leitura de não ficção, né? De informativa, né? Não um relato histórico, né? Assim, de não ficção. É uma ficção, é um poema épico. E ali hoje a gente está aprendendo, e isso é muito gostoso, é muito bacana, eu tô adorando. Então a gente está lendo Lusíada, essa aqui é a nossa obra do mês de junho, da nossa leitura conjunta. Já falando nisso, eu já vou anunciar para vocês o que a gente vai estar lendo. A gente já está no dia 17, né? O que a gente vai estar lendo mês que vem na nossa leitura conjunta? A gente vai estar lendo Eu, Robô, né? De Isaac Asimov. Eu não sei se a gente já leu na leitura conjunta alguma coisa do Isaac Asimov, eu acho que não. Mas eu já li O Fim da Eternidade, acho que eu já li outras coisas dele, se eu não estou me lembrando agora. Mas eu nunca li nada dessa série do robô. Sei que tem box, né, sobre essa série, tudo isso aqui. Esse aqui é um livro de contos, né? É uma mistura de ficção científica. Deixa eu ler aqui atrás o que fala para vocês aqui desse livro. Em um dos grandes clássicos da ficção científica, talvez seu livro mais influente, Isaac Asimov define as normas do comportamento robótico e narra o desenvolvimento das máquinas em 9 histórias interligadas, desde os primeiros autômatos incapazes de falar até os robôs superinteligentes, aptos a tomar decisões que podem afetar todos os seres humanos. Houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo. Criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotadas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Os robôs são uma espécie melhor e mais perfeita que a nossa. Então, assim, dizem, né, que nessas crônicas aqui sobre robôs, nesses contos, o Isaac Asimov previu muita coisa em relação à tecnologia que ainda não tinha acontecido na época dele, mas que se tornou realidade, né? Tem as leis da robótica, não é isso também? Que foram criadas a partir aqui da obra do Isaac Asimov, né? Se eu não estou enganada, acho que é isso. Mas é isso, gente. Já estou deixando aqui, mostrando para vocês. Ó, não é um livrinho, um conto grande, são 9 contos. Ficção científica. Quanto tempo você não leu alguma coisa de ficção científica? Vem ler com a gente, tá bom? Então é isso. Essa vai ser a nossa próxima leitura conjunta. O que mais que eu estou lendo? Quando eu estava trabalhando, quem acompanha aqui o canal sabe que quando eu estou trabalhando, eu sempre põe um livro mais fininho na bolsa para levar para o trabalho, para quando eu tenho tempo. Aí eu botei esse aqui, A Insônia, do Graciliano Ramos, que também é de contos. Eu parei aqui no segundo conto, gente. É um livro assim meio... Eu nunca li nada do Graciliano Ramos, está sendo a minha primeira experiência com ele. Mas eu achei assim meio deprê, sabe? Meio... né? Meio pesadão. Meio claustrofóbico. E aí, assim, eu vou continuar lendo, porque eu quero conhecer bem essa obra, mas eu vou deixar para ler quando eu estiver trabalhando de novo. Porque aí eu tô lá no trabalho, dei um tempinho, eu leio um conto, aí depois eu leio outro, até acabar. Não é a minha praia, gente. Já digo falando assim, não é minha praia, mas é uma produção textual muito boa, né? E a gente vai ler até o final e trazer uma resenha aqui para vocês aqui do Insônia, do Graciliano Ramos. Falando em claustrofóbico, em leitura Ih, gente, é difícil. Claustrofóbica. Outro livro, que esse aqui é da minha meta de 12 livros para 2025. Eu já sabia que esse livro aqui não ia ser exatamente a minha praia, mas houve tanta gente falando dele, e eu me cobro um pouco, vou ser honesta com vocês, eu me cobro um pouco a fazer leituras nacionais. Porque leitura nacional não é muito a minha praia, é difícil achar alguma coisa que me agrade. E a leitura para mim é uma coisa que tem que ser, acima de tudo, prazerosa. Tem que gostar de estar lendo. Ou sentir que eu estou aprendendo uma coisa, ou me identificando com aquela leitura. Aquela leitura tem que estar trazendo alguma coisa bacana, gostosa para mim. Então, assim, eu não me forço a ler coisas que eu não quero. Eu, assim, me preocupo pouco
com o que os outros pensam, mas eu me cobro, eu, Patrícia, me cobro ler mais obras nacionais. E aí, ouvi tanto falar dessa obra, ela teve até na Hype aí um tempo atrás, eu falei assim, não, vou colocar ela na minha meta de 12 leituras para 2025 e vou arriscar essa leitura da minha lista, né, da minha agenda, e entender por que as pessoas gostam tanto dessa obra, apesar de saber que é uma obra meio pesada, pelas resenhas que eu já vi. Eu tô falando aqui da Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu tô mais ou menos no meio, tá, dessa obra. E realmente, gente, é uma leitura que é assim pra mim, que ela é muito... a maioria do que acontece aqui são diálogos internos dos personagens. É uma obra epistolar, basicamente epistolar, né? E aí a gente vai tendo diferentes pontos de vistas, né? Dos diferentes protagonistas e até de alguns que não são protagonistas, como assim, o médico da família, o farmacêutico, a empregada, né? Mas assim, a gente vai tendo esses diferentes pontos de vista narrando fatos que já aconteceram. Mas, principalmente quando entra na parte dos protagonistas, tem uma imersão muito grande no que eles estão sentindo, no que eles estão pensando. E, gente, todos os personagens desse livro são muito deprê, sabe? Assim, cara, vontade de dar uma faca pra cada um e falar, ai, né, acaba com isso logo, porque, nossa, gente, são pessoas assim que estão amarguradas, tristes, todo mundo precisando de um psicólogo, um psiquiatra assim, urgente, né? Mas assim, não acontece só com eles? Não, né? Acontece com todo mundo. Mas o livro é pesado, sabe? O livro é uma leitura pesada, não é uma leitura leve, bem escrito? Sim, bem escrito. Mas vamos lá, vamos indo, né? Vamos ver mais o que acontece aí. Por enquanto, né? Várias coisas já aconteceram aqui, tragédias. Vamos ver mais quantas tragédias vão acontecer. Mas vamos lá, vamos acabar. Mas assim, eu decidi que eu não vou me cobrar uma data, assim, eu tenho que ler esse mês. Não, eu tô lendo ele aos poucos. Eu baixei ele no Kindle também. Então, essa minha folga tá muito confusa. Eu não tô conseguindo fazer minhas caminhadas. Mas normalmente eu caminho assim umas 2, 3 vezes por semana durante 1 hora. E aí eu tava ouvindo algumas partes em audiobook. E isso estava adiantando a andar com a leitura. Tava ajudando a andar com a leitura, né? Mas aí eu não consegui caminhar. Choveu, o tempo mudou, eu não tava bem. Tava cheio de compromisso, tava sem carro para resolver, então eu tinha que sair mais cedo de casa para resolver as coisas. Então, assim, bagunçou toda a minha rotina e aí eu não tô fazendo as caminhadas. Mas breve as coisas vão se acalmar e eu vou voltar aqui para terminar essa leitura aqui, que é parte das minhas 12 leituras. Estamos lendo também, e esse eu tô gostando. Gostando bastante? Não, estou gostando. E a gente estou aprendendo, na verdade, bastante, que é O Vermelho e o Negro do Stendhal, não sei. Stendhal. Depois eu vou procurar a pronúncia certa para quando eu for fazer resenha, tá? Então, eu já tinha também ouvido falar bastante. Esse aqui é um clássico da literatura, né? E eu demorei um pouco a entrar na história, porque é um livro em terceira pessoa, mas segura muito o ponto de vista do protagonista, que é o Lucien, né? Então a gente vai acompanhando o Lucien desde os 20 anos de idade. Ele agora tá... Os anos estão passando na vida dele, ele tá amadurecendo. E o Lucien é assim, um defensor, um admirador fervoroso de Napoleão, né? Trazendo assim uma forma muito imatura, né, de ver o mundo e assim mesclando coisas, assim, o sofrimento que ele teve, as dificuldades de vida que ele teve. Ele acha que, né, se a França fosse um lugar diferente, ele não teria passado por aquilo tudo, as coisas seriam diferentes, né? Ele mistura muito os sentimentos pessoais, experiência pessoal com o que acontece na França. Talvez por isso ele seja um defensor tão fervoroso de Napoleão, do governo de Napoleão. Mas esse menino tem problemas, né? Esse menino tem problemas sérios. Mas
No início, então, assim, foi difícil, assim, identificação minha zero com esse personagem, né? Mas eu nunca tinha lido nada nessa pegada. É uma forma de trazer o personagem, uma narrativa assim que traz o personagem de uma perspectiva diferente, coloca o leitor dentro de um universo que para mim eu não conhecia, que é a França, né, do século XVIII, do século XIX. Acho que aqui a gente está no século XIX já, sim, início do século XIX, né? E interior francês, né? Agora a gente já passa por algum tempo em Paris, mas é mais na parte do interior da França. E tem sido bastante interessante conhecer essa obra. Tem sido assim, agora que eu já estou esse aqui também eu já passei da metade, né? Esse aqui eu vou dar continuidade, vou terminar, em breve estarei, provavelmente próximo domingo trarei a resenha dele para vocês. Mas estou achando interessante conhecer essa obra. Apaixonante, não, mas interessante. Tem sido uma experiência interessante conhecer o vermelho e o negro. Muita política, né? Muita, né, manipulações, interesses, traições, né? Muita podridão política, muita podridão social, né? E Luciano vai vendo isso tudo, cada vez ele vai ficando mais desgostoso com as pessoas, com a sociedade, com tudo, né? E a gente acaba ficando também, né? Mas é isso. O Vermelho e o Negro do Stendhal eu estou lendo, que também é parte, não sei se eu falei isso, é parte dos meus 12 livros para 2025. Terminando Vermelho e Negro, provavelmente o próximo que eu lerei da minha lista de 12 livros para 2025 vai ser O Lobo e Outros Contos do Hermann Hesse, que é um livro de contos. Eu estou tentando alternar um pouco os gêneros das minhas leituras, né? Na nossa leitura conjunta eu já fiz isso, eu já intercalei, desde o ano passado eu intercalei gêneros, né? Tipo assim, a gente leu... E, gente, deu um branco na última leitura que a gente fez aí agora. Fugiu na minha cabeça. Qual foi a nossa última leitura? A gente está lendo Os Lusíadas, né? Fugiu totalmente. Bom, mas a gente está lendo Os Lusíadas, a próxima a gente vai ler uma ficção científica, depois, se eu não me engano, a gente vai ler O Lobo do Mar, que é um outro gênero de leitura, de romance, né? Então, assim, eu tentei intercalar os gêneros pra gente não ficar uma coisa muito maçante, muito pesada. 20 mil léguas submarinas, não foi? Que a gente leu? Júlio Verne, foi isso. Eu tô tentando fazer isso também com as minhas leituras, nessas 12 leituras para 2025. O que acontece é que tá ficando as maiores leituras pro final. Eu tô empurrando, porque como a minha vida tá muito movimentada, eu tô empurrando as leituras maiores pro final. Mas eu vou dar um jeito. Bom, mas estamos seguindo em frente, né? Já lemos, a última que a gente terminou foi Mansfield Park, já tem resenha aqui no canal do YouTube. Estamos lendo Vermelho e Negro e Crônica da Casa Assassinada. E assim que eu terminar o Vermelho e Negro, esse mês ainda eu começo O Lobo e Outros Contos de Hermann Hesse, né? E aí eu separei algumas leituras menores também para ir fazendo aí nos próximos. Eu gosto muito do inverno para ler, sabe? Eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito quente, esse calor me irrita de uma forma profunda. E eu adoro essa época que não é que fica frio, mas fica agradável, fica a temperatura mais humana. Eu tenho vontade de tomar uma xícara de chá, coisa que não me dá no verão. Então, assim, pego meu chazinho, pego uma tacinha de vinho de noite, vou lendo, eu gosto mais. Nesse tempo, nesse clima, as minhas leituras são mais produtivas. Provavelmente eu ainda vou trazer aqui os próximos vídeos também, além de vídeos de resenha, eu vou trazer aquela tag dos 50%, né? Mas isso no início de julho, vou esperar terminar junho para fazer a tag dos 50%, que é fazer um balanço aí desse primeiro semestre aí de leitura de 2025. E vou fazer também um videozinho de leituras da estação. O que a gente está lendo agora nesse momento de inverno, né? Junho, julho, agosto, né? Até entrar setembro, quando começa a primavera. O que a gente pretende estar lendo aí nesse meio, né? E aí, uma das leituras que eu pretendo fazer, né? Já dando aqui um spoiler desse vídeo, é esse aqui, ó. Porque eu ouço cada vez eu ouço mais falar desse livro. Seus Olhos Viam Deus, de Zora Neale Hurston, né? É um clássico, se não me engano, da literatura
Americana, se eu não estou enganada. Acho que é isso mesmo. Meus olhos viram Deus. Deixa eu ver se... Não, me desculpa. Ficção alemã. Desculpa aí. Ficção alemã. Eu já ouvi muito falar desse livro. Esse livro eu comprei quando eu li A Elegância do Ouriço. Uma leitura que foi, assim, maravilhosa. Né? Acho que do ano retrasado. Ela ficou entre as melhores leituras do ano retrasado. E a protagonista, que é assim, uma pessoa apaixonante, né? Um personagem apaixonante. Esse livro era um dos livros favoritos dela, né? E aí eu fiquei muito curiosa para ler, para comprar esse livro. E aí eu comprei, mas eu não li ainda. Minha ideia é ter lido, imediatamente acabei não lendo, mas eu quero ver se eu leio ainda em breve, nos próximos meses ou nos próximos meses. Eu tô trazendo, e ele tá entre as 100 melhores leituras do século 20, nessas listas de melhores leituras, né, mundiais, esse livro sempre aparece, né? Me parece que é um livro despretensioso, não é um livro, né, extenso, mas ele está sempre aí aparecendo nas listas de melhores livros. Eu quero muito ler. Um outro livro que eu quero ler, eu já mostrei aqui para vocês, né, é Written From, da Edith Wharton. Eu já era para ter lido esse livro há um tempo atrás, mas como eu estava lendo The Custom of the Country, que foi uma das minhas 12 leituras programadas para esse ano que eu já fiz, que é da Edith Wharton, já é uma leitura bem maior, eu não quis emendar logo em outro Edith Wharton, né? Apesar que eu acho que essa aqui é uma pegada bem diferente do The Custom of the Country. Mas agora que já deu um tempinho aí, já tem uns 2 meses que eu terminei, eu vou encarar essa leitura que é fininha. É um livro bom para levar para o trabalho. E um outro livro que eu quero ler também, né? Para mostrar, terminar aqui nosso bate-papo sobre minhas leituras, é esse aqui. Um Mês no Campo, de J.L. Carr. Isso aqui foi uma indicação de um booktuber que eu sigo lá de fora, em inglês. Ele tem um canal falando só sobre clássicos e ele indica muito esse livro, ele gosta muito desse livro. Aqui atrás fala assim: havia tempo de sobra naquele verão maravilhoso, dia após dia, a névoa se elevava na campina quando clareava, e as sebes, os celeiros e os bosques ganhavam forma, até que finalmente a longa linha curvilínea das colinas se erguia, afastando-se da planície. Era uma espécie de espetáculo de magia. Dia após dia nada mudava e todas as manhãs eu me apoiava no portão do pátio, tragando o meu primeiro cigarro, e gostaria de pensar, maravilhando-me com o esplêndido pano de fundo. Mas não pode ter sido assim, não sou do tipo que se maravilha. Ou seria naquele tempo? Uma coisa, porém, é certa, eu sentia uma imensa satisfação e se pensava em algo, era para que isso continuasse indefinidamente. Parece que ele tem uma pegada assim, uma coisa assim mais tranquila, mais suave, não é um livro assim de grandes acontecimentos, é um livro bem fininho, mas é um livro que traz assim uma leitura gostosa, sabe aquela leitura assim para você ler antes de dormir? Eu acho que é mais ou menos isso que esse livro vai trazer. E eu tô curiosa, porque eu gosto muito das indicações desse booktuber e eu quero muito ver se isso aqui é tudo isso que ele fala que é. E é isso, gente. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Então, ler é sempre um desafio. Não é fácil na rotina das pessoas dessa geração, de nós que estamos aqui em 2025, separar tempo para ler. Ler não é uma coisa que é um hobby nacional, né? Cada vez que sai uma pesquisa a gente percebe que está mais longe disso, né? Então, você gastar tempo lendo é até uma coisa que às vezes não é muito bem vista, né? Como se, mas Deus, por que ela está lendo? Né? Por que ela gasta tanto tempo lendo, investindo em livros, né? E onde eu quero chegar com isso? Eu quero falar o seguinte, que ler é uma coisa muito boa e eu preciso continuar lendo, gente, a cada dia, a cada instante. É uma coisa que faz bem pra mim, que faz bem pra minha alma, que no meio da confusão do dia a dia é uma coisa que me acalma, que me diverte, que me ensina, que me enriquece, que me faz me sentir bem, né? Então, leitura pra mim é uma necessidade. Então, mesmo no meio da confusão, de dias difíceis, de imprevistos, de problemas inesperados, a leitura para mim sempre é uma coisa importante,
de estar fazendo, de continuar fazendo. É o meu entretenimento número 1, né? É o meu refúgio. Então, assim, mesmo com dificuldade, eu vou tentar, né? Esse ano não tem sido um ano tranquilo, mas eu tenho tentado manter esse caminho aí da leitura sempre aberto, sempre abrindo espaço. O que eu quero dizer, na verdade, é que gente, não espere aparecer tempo para ler. Não vai aparecer tempo para você ler. Criem o tempo de leitura de vocês. Criem. Peguem um livro, se proponham, coloquem objetivos. Olha, esse livro aqui eu vou ler um capítulo por dia, esse livrinho aqui eu consigo ler em uma semana ou em um mês. Mas criem objetivos, porque é o tipo de coisa que você nunca se arrepende de ler. Nunca. Mesmo que não tenha sido a melhor leitura do mundo. Mas sempre é algo recompensador. Queria deixar aqui com vocês essa palavra. E outra coisa, amanhã, se tudo der certo, porque as coisas não têm dado muito certo, né? Essa folga. Mas na força do grito, eu amanhã, que já era para ter ido, eu vou na Bienal, gente. A Bienal está sendo realizada, sendo feita a 20 minutos da minha casa, de carro. Eu estou sem carro, mas eu vou dar um jeito de chegar lá amanhã. E amanhã eu vou passar o dia visitando a Bienal de Livros do Rio. Para mim, a Bienal, assim, não é um lugar onde comprar livro barato. Nas últimas Bienais eu não achei nada barato. Bienal de 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu ainda achei muitas promoções. Nas últimas que eu fui, não tinha nada barato, gente. Tudo muito caro. Mas é um lugar... É a Disney do leitor, né? Aquele lugar que você olha livro. E eu gosto de ver as novidades, eu gosto de ver o que está sendo lançado. Eles levam muitos lançamentos. Às vezes você cruza com um autor, tira uma foto, bate um papo. Eu tenho várias fotos lá no Instagram, assim, dessas oportunidades, né, de autores nacionais com quem eu cruzei, tirei foto e pedi autógrafo, né? E tem aquelas bancas lá de R$30, R$20, que a gente sempre acaba dando pescando bastante, fazendo ali uma seleção e acaba tirando alguns livros bacanas dali. Então, assim, é um passeio. Acima de tudo, é um passeio. Eu não diria que eu vou lá para comprar livros, eu vou lá para ver livros, né? E a minha filha companheira aí de leitura vai estar indo comigo, então provavelmente brevemente a gente vai ter um book haul ou só um bate-papo, quem sabe, né? Mas 1, 2, 3 livrinhos, né? Devem vir comigo para casa aí desse passeio e a gente traz aqui para mostrar para vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Me contem nos comentários o que vocês andam lendo. Quem mora aqui no Rio, mesmo que não mora, vocês foram na Bienal, viram alguma coisa interessante, me deem aí uma dica do que vocês andaram vendo. E muito bom conversar com vocês sempre. Interajam aqui, conversem, comentem, não deixem de curtir o nosso vídeo. E é isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.